Fala, meu querido viajante! Seja bem-vindo à segunda aula dessa temporada, dessa websérie que eu estou fazendo aqui sobre mochilão na Europa. Então, depois da vinheta, vem comigo que você não vai se arrepender. Bora! Keep the music booming, I'm feeling alright. Got the happy thinking, I'm happy inside. Living and I'm breathing and happy to be alive. Got the pep in my step, got to get up and go. Got the gimme, come on and gimme some more. Feeling fresh and feeling fly like never ever before. Bring it on up and bring it high, then bring it down to the floor. Fala, viajante! Como é que você tá? Fica até o final dessa aula porque eu vou te dar um presentão que você não vai se arrepender de esperar. Fechou? Então vamos lá para essa segunda aula dessa série, dessa temporada aí que eu estou fazendo de 7 vídeos de mochilão para a Europa. E o tema de hoje é documentos necessários. Será que eu preciso de visto para entrar na Europa? Vou resumir aqui esse vídeo para ficar bem resumido, para ficar bem dinâmico e para você aprender muito mais rápido. Porque eu não quero perder meu tempo e também não quero que você perca o seu. Então vamos lá. Você precisa aí de poucos documentos para entrar na Europa. E começando aí pelo passaporte. O passaporte é o documento mais necessário de você visitar aí quase todos os países do mundo. Só alguns aqui do Mercosul, na América do Sul, que você vai precisar só da sua identidade. Mas o restante aí do mundo inteiro você vai precisar do seu passaporte. O passaporte é bem tranquilo de tirar. Qualquer cidadão aí brasileiro tem o direito de tirar o seu passaporte, só não pode estar respondendo por crimes, por exemplo, com nome sujo de crimes. Agora, se for nome sujo por dinheiro, por exemplo, você pode sim tirar o seu passaporte. A taxa é mais ou menos uns 260 a 280 reais. Você consegue tirar aí na UAE, que a maioria das cidades tem hoje. A minha não tem, então tem que ir numa cidade mais próxima, que é Uberlândia. Mas, então, o passaporte, ele é essencial para você entrar na Europa. E também no espaço Schengen, que são todos esses países que estão aqui, neles você precisa de um seguro obrigatório. Mas o que eu aconselho, mesmo se o país que você for, por exemplo, a Inglaterra, Escócia, outro país qualquer que não esteja marcado no espaço Schengen, eu recomendo você de toda forma fazer um seguro viagem, porque qualquer consulta, qualquer coisa que você der lá pode ficar muito caro. Eu já tive amigos que faliu por causa disso, gastou aí mais de 1 milhão porque teve que internar porque deu tipo um AVC. Então, viajante, não dê a bobeira de querer economizar 200, 300 reais numa viagem sem fazer o seguro viagem. Tá, você não está indo para alguns países aqui que não é obrigatório, por exemplo, a Inglaterra. Porém, você vai se arrepender muito, porque qualquer coisa que acontecer, uma consulta ali é 200, 300 euros. Você multiplicando aí dá R$1.000, paga seu seguro umas 3, 4 vezes. Então não compensa de forma alguma viajar sem seguro viagem. Esse seguro é bem tranquilo de fazer, eu vou deixar aqui o link na descrição, só você fazer por lá. E você tem o cupom do DuckPackers5. Só você digitar o cupom desse jeito, DuckPackers5, o número 5, você vai ganhar aí 5% de desconto. De nada, obrigado! Então já temos aí o passaporte e o seguro viagem. Agora você vai precisar da sua passagem para entrar na Europa. Então com a passagem aí você vai precisar da passagem de ida e de volta. Eles falam que precisa, é como se fosse o seguro. O seguro ele é obrigatório, só que não vão ser todas as vezes na imigração que vai te pedir. Por exemplo, para mim nunca me pediu, mas se pedir, eles podem te reportar. Agora a passagem, se você não tiver a volta, você pode conversar, explicar para ele que você vai para outro lugar, para a China, você pode tentar explicar, mas ele pode não ir com a sua cara e te mandar de volta. Então, é passagem de ida e passagem de volta. Tenha isso em mente aí, que você vai conseguir viajar bem tranquilo e passar na imigração tranquilo, porque você está indo e está voltando. E não esqueça aí que você tem um limite de 90 dias para sair de lá, senão você vai ficar ilegal lá na Europa. Então, 90 dias é 3 meses. Se você for fazer uma viagem mais de 3 meses, você vai ter aí que pegar um visto de trabalho, de estudante, ou até mesmo você pode fazer uma coisa que eu aprendi esses dias. Você pode ficar 3 meses na área Schengen, que é essa área aqui. Depois você sair dessa área Schengen, por exemplo, da França ali, que é da área Schengen, e ir para a Inglaterra, você pode ficar mais 3 meses. Aí depois, acabou. Então o máximo aí vão ser 6 meses. Você pode fazer isso. Eu já li sobre isso, eu nunca fiz, porque eu nunca morei lá fora, mas muita gente faz e fala que dá certo. Então você pode tentar caso você queira ficar mais tempo. Mas se esse caso não for o seu caso, pode ficar tranquilo aí, até 90 dias é tranquilo, você vai conseguir entrar se você for de fato como turismo. Não esqueça disso, porque se você for para morar, aí já vai ser um pouco mais complicado e eles podem te deportar. Então vamos lá, passaporte, seguro viagem e agora a passagem. Fechou os 3, os mais importantes. O que é bom você ter também
é reservas de hotéis, de hostels ou de couchsurfing que você vai ficar, que é hospedagem grátis, que eu vou falar sobre isso em algum vídeo aí mais pra frente. E ou se não, uma carta convite do seu amigo, que ele tá te convidando para a casa dele, para você ficar lá. É bom você ir pegar a carta, tá? Acho que tem que ser reconhecido no cartório, se não me engano. E isso você pode procurar saber aí, mas é bem tranquilo. E todas essas reservas é bom para você somar ali, para provar para o fiscal, para a imigração, que você está indo para turistar, que você tem dinheiro para bancar. Porque se você for e falar, pô, não tem reserva de nada, nem sei onde eu vou ficar, o cara vai pensar que você está indo para trabalhar, está indo para ganhar a sua vida, recomeçar a sua vida. E isso eles não querem lá na Europa. Então coloque isso na sua cabeça. Passando na imigração, você tem que fazer ele pensar. Não tem que fazer, você tem que contar a verdade que você está indo turistar. Turismo, você tem dinheiro para pagar seu hostel ali, ou senão você vai ficar no couchsurfing. Tira print das mensagens, mostra para ele, imprime, para ficar bem legal aí, para você não correr nenhum perigo. Então lembra aí de reservar hostels e hotéis, pelo menos os 5, 6 dias primeiros da sua viagem, e mostrar para ele, caso ele te pedir. Não vai mostrando aí tudo de uma vez, só caso ele te pedir, você entrega para ele. Porque se você entregar tudo de uma vez, ele vai falar assim, vamos ver se esse menino tem tudo mesmo. E vai querer te pedir aí outras coisas. Então, entrega só o que ele for pedir. Por exemplo, se você quer fazer um mochilão aí de um mês e tá querendo aí ser tudo flexível, não tá querendo reservar nada. Eu fiz isso, eu reservava todos os hostels uma noite antes de eu chegar na cidade. Você pode fazer isso, mas reserva pelo menos uns 3, 4 noites ali para você mostrar para ele e explicar, cadê os outros, cadê o resto? Vai ficar um mês aqui? Aí você explica, não, eu reservei esse primeiro, mas depois eu vou escolher nos países que eu vou, te mostra até o roteiro aqui e tal. Só você ter o roteiro lá e falar para ele que você vai reservando um dia antes, porque senão pode acontecer de você querer ficar numa cidade, só que tem uma reserva lá na frente e vai perder ela. Então só você explicar isso direitinho. Então a dica que eu dou para você é sempre ser verdadeiro e mostrar o máximo de coisa que você consegue. O seu roteiro, seus hostels reservados, seus hotéis, seus documentos, passagem aérea, isso, passaporte, tudo. Tenha todos esses documentos em mãos lá, porque aí você garante ainda mais a sua entrada lá na Europa. Também tem um documento que pouca gente sabe. Tem esse documento aqui, que é a Carteira Internacional da Febre Amarela. Calma. Lá na Europa, quase todos os países não pedem. A maioria. Só que tem um país que hoje em dia está pedindo, que é Malta, que é uma ilha ali embaixo da Itália. Se você não sabe, Malta não é da Itália. Malta é um país. E é até famoso aí por intercâmbios. E nesse país, em Malta, nessa ilhazinha, eles estão pedindo aí, hoje em dia, em 2019, em maio, junho, eles estão pedindo aí obrigatoriedade do cartão da febre amarela. Então, eu aconselho você a fazer o seguinte, vou deixar um link aqui na descrição do site da Anvisa, e antes você for, você verifica lá se o país que você vai estar te pedindo. Mas eu acho que daqui para frente vai ficar só Malta mesmo, eu acho que até eles vão tirar Malta, porque Malta fica perto da África, eu acho que é por isso que eles estão pedindo aí a carteira de vacinação da febre amarela. Mas pode ficar tranquilo, porque a maioria dos países aí não vai pedir, eu acho que isso é bem difícil de acontecer, mas você pode garantir, antes de entrar lá nos países, aqueles ali, França, Alemanha, Itália, Suíça, Espanha, Portugal, Inglaterra, esses países aí mais comuns lá dentro da Europa, pode ficar tranquilo que não vai acontecer. Mas talvez uns lá no leste europeu, que está tendo muito imigrante da África, eles podem começar a pedir. Então, não esqueça aí de verificar caso você for ali mais para a Armênia, ali para baixo, Croácia, Bósnia, aqueles países ali mais para baixo, que talvez pode pedir. Mas eu quase certeza que não vão pedir. Fechou? E também é bom você levar uma comprovação que você vai ter dinheiro para lá. Todas as imigrações, todas não, mas 80% vai te perguntar quanto você está levando. Seja verdadeiro, fala aí que você está levando uns 40 euros por dia, 50 euros por dia, você vai conseguir se manter. Caso ele pede para te mostrar o dinheiro, você mostra, tá aqui, estou levando 1.000 euros, beleza. Caso você não tenha levando nada de dinheiro, tenha tudo no cartão, leva um extrato aí do seu cartão para ver aí que a movimentação é um pouquinho maior, não é só 10 euros por mês. Leva, senão, um extrato de uma conta de débito sua, caso você não for levar muito dinheiro. Porque caso ele pedir, você vai mostrar para ele que você tem dinheiro para se bancar lá. E é isso que eles querem saber. E por último, é claro, o visto para a Europa. Você deve estar se perguntando, Bruno, eu preciso de visto na Europa? A resposta é não. Mas, por enquanto. Porque daqui 1 ano, 2 anos, lá para 2021, a Europa vai começar a exigir um visto. Mas calma, pode ficar tranquilo que o visto vai ser muito simples, vai ser tirado online, vai custar mais ou menos uns 7 euros, mais ou menos uns 30 e poucos reais. E esse visto é mais para evitar refugiados, evitar também ali ataques terroristas que estão entrando bastante na Europa. Então aí, para nós brasileiros vai ser bem tranquilo, vai ser bem fácil de tirar, você tira tudo online, vai ser show de bola. Mas já te adiantando, a Europa não precisa de visto em 2019, atualmente, quando esse vídeo foi lançado. A Europa não precisa de visto.
visto. Mas daqui a alguns 2 anos vai começar a pedir, mas esse visto online. Pode ficar tranquilo enquanto a isso, que vai ser bem fácil de tirar. Então de documento, só você anotar aí. Passaporte, seguro viagem, a passagem de volta, leva algumas reservas de hotéis e de hostel que você tiver, o extrato bancário, caso você não for levar muito dinheiro para provar que você tem dinheiro para se bancar lá dentro. E são esses 5 os principais. E é claro, se você for para Malta, a carteira internacional de febre amarela. Então são 6 aí, caso você for para Malta. Se não for, somente os 5 aí já está de bom tamanho, você consegue aí passar na imigração tranquilo. Agora está na hora de eu te dar um presente muito bacana mesmo. Se você não sabe, eu tenho um curso de mochilão para a Europa, onde eu explico até fazer passaporte, eu explico passo a passo como a agenda, como é que coloca seus dados. Também explico sobre seguro viagem, como é que eu entro no site, como é que eu faço meu seguro. Tudo por videoaula, bem bacana. Também tem aí dicas de como passar na imigração, quais as perguntas que eles fazem, tudo isso, tudo lá no curso. E o meu presente para você hoje é um cupom de 20% de desconto, Duckpacker. Só você colocar esse cupom lá na hora da compra, você vai ganhar aí 20% de desconto nesse curso que está muito foda. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse curso. Vai ter lá na página todos os 11 módulos, tudo que eu falo sobre, todas as aulas e também todos os bônus que eu tô te dando. Então vai ter tudo nessa página, é só você clicar aqui no link da descrição que você vai se amarrar porque o curso está muito bacana. Te vejo no próximo vídeo que vamos falar então de passagem aérea. Como comprar uma passagem aérea mais barata, da tarifa mais barata do mercado lá para a Europa. Então, te vejo lá, um grande abraço e não esqueça que agora você tem 20% de desconto desse curso foda. Te vejo no próximo episódio dessa temporada que será de passagem aérea. Grande abraço, viajante!